pessoal, eu sou Felipe Ferreira e estamos começando mais um podcast cultural. Estou aqui hoje com Hernando Bezerra, ele que é poeta, escritor e um grande conhecedor da história do nosso município. Hernando é membro da AMILA, Academia Miguelense de Letras e Artes, da Academia Maceiense de Letras e membro de outras tantas academias do nosso estado e do nosso país. Hernandes tem seus livros espalhados no Brasil e em outros países, como Cuba, Itália, Marrocos, Espanha. Sem dúvida nenhuma, ele pode ser considerado um patrimônio vivo cultural de São Miguel dos Campos. Hernandes, é um prazer estar aqui com o senhor para esse bate-papo. Tenho certeza que será um arquivo que vai ficar marcado para as pessoas conhecerem e saberem quem é o Hernandes e passar a valorizar mais a cultura e a tradição do nosso município. Para mim é um prazer estar aqui e falar sobre a minha vida e também a minha vida literária de São Miguel dos Campos. É um trabalho importante para o pessoal. Hernandes, antes de falarmos sobre a sua história na literatura, eu gostaria de saber um pouquinho como era o Hernandes na juventude, como era a sua infância, como foi a sua infância aqui em São Miguel. A juventude minha foi praticamente trabalhando, né? Porque meu pai era pobre na época, machante, e eu vivi o tempo todo ajudando a ele assim, no mercado. E também eu gostava de participar do futebol, na época, jogava bola, e também assim frequentar as Caribe como todos os outros pais hoje. Assim, tinha Caribe, que era um restaurante, e também discoteca, que era o mais tradicional aqui em São Miguel dos Campos, e também a Beira Rio. E sempre eu estava presente nesses eventos. O senhor é funcionário público há muito tempo, servidor público, mas qual foi o seu primeiro emprego? Bem, como eu falei antes, o meu primeiro emprego foi a prefeitura, praticamente. Antes eu era machante, né? Passei toda a vida minha como machante. E entrei na prefeitura em 1998. Lendo um pouco sobre o senhor na internet, tem muito material seu, inclusive, uma dica que eu deixo para o pessoal jovem pesquisar, para saber quem é esse grande homem. Eu vi que o senhor estudou no Analins. Como era o Analins nessa época? O Analins foi fundado em 1871, né? E eu comecei a estudar lá. Conheci várias pessoas, professores que gostavam de literatura, como Zezito de Araújo e também Maria de Rua do Nascimento, que me influenciou a seguir a carreira de poeta e também de escritor. Então foi assim que surgiu o interesse do senhor pela literatura. Antes eu comecei lá no Visconde de Friburgo, com 10 anos de idade, porque antigamente existia o Grêmio Escolar, e hoje o experimento acabou, né? Então foi daí que eu surgi. Primeiro poema sobre o Dia das Mães, que não é o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados na época, né? Então eu surgi através desses eventos. O senhor lembra desse poema ainda? Não lembro, mas é muito tempo, né? Muito tempo tudo bem, sem problemas. Então, assim, o senhor é escritor, poeta, poema, acredito que na escola, na juventude, o senhor se aproveitava desse dom, desse talento para conquistar namoradas? Tem mulher que se apaixonava, não sei por mim, mas tem poemas. Então, assim eu conquistei minha esposa através de poema, né? A saudade da miséria. Então, eu por 5 mais eu fugi com ela nesse dia. Eu fui para a Chadodora e voltei, e 3 dias depois casei. Conheceu ela, levou por 5, conquistou através de poema e já casou. Muito rápido, né? Qual foi a primeira obra que o senhor publicou? Foi A Vontade e o Medo. É um livro, folheto de poema, que foi editado pela gráfica editora Grafisa, aqui em São Miguel. Entendi. Em 2001. Nessa sua longa carreira, que eu estava dando uma pesquisada e lendo, eu vi que o senhor viajou muito para eventos literários. Dessas suas viagens, o senhor chegou a conhecer algum escritor famoso brasileiro? Eu conheci vários escritores, mas tem 2 que ainda guardo na mente, né? Que foi o Leduí, que era membro da Academia Brasileira de Letras, que faleceu com quase 100 anos de idade. Também um cara que influenciou a minha carreira, o conterrâneo e miguelense Douglas da Plata Tenório. E foi ele que me incentivou para escrever um livro sobre a história de São Miguel dos Campos. Das obras do senhor, qual delas mais marcou o senhor mais gosta? Todas as obras que eu escrevi eu gosto, mas o mais importante para mim não foi a poesia, foi a história de São Miguel.
Porque na época ninguém conhecia pouca coisa sobre São Miguel. Só tinha o livro da Guilherme Cedo de Castro, escasso. Então, eu escrevi em 2004 fatos históricos da minha terra. E chamou a atenção não só de São Miguel, como também de Alagoas. Esse está aí, não é do lado do senhor? Exatamente. Esse é a obra que mais marcou, é que o senhor mais gosta. Por sinal, essa obra está sendo publicada agora, a segunda edição, pelo SESMAC, através de Boca da Prata Tenório. Tantos prêmios, tantas obras publicadas. Tem alguma coisa que o senhor na sua vida não conseguiu realizar, algum sonho que o senhor pretende realizar ainda em morrer? Exatamente, um museu sobre minha história. Por sinal, estou fazendo na minha casa já alguns fatos sobre minha história, com diploma e também prêmios que eu ganhei durante a minha carreira literária. São mais de 40 prêmios e só ganhei mais porque parei de participar do concurso. Então, eu tenho vários documentos sobre São Miguel dos Campos e para passar, não só para mim, para passar para o público. Essa é a minha vontade de deixar uma coisa para a juventude pesquisar e reconhecer mais a história de São Miguel dos Campos. Visto que o senhor é um homem da literatura, foi inserido muito jovem, eu tenho uma curiosidade, acredito que o nosso público também. O que a literatura e a cultura significa para o Hernando? Significa muita coisa, né? Porque foi através da literatura que eu consegui alguma coisa na vida. Isso não é da minha casa, através da minha esposa também. E eu comprei um terreno por do livro que eu vendi e eu, junto com ela, construí a minha casa, onde hoje moro. Bate-papo breve, porém muito leve, muito gostoso. Hernando, para encerrar esse nosso bate-papo, gostaria que o senhor declamasse um poema ou uma poesia sua. Bem, o poema que eu vou declamar aqui é o mais importante que eu já fiz até hoje. Ele já ganhou vários concursos a nível nacional e também estadual. Concurso Penedense de Poesia Falada e também em São Paulo, o concurso nacional de poesia. A saudade nada mais é. A saudade é um desejo, é uma lágrima derramada, é a vontade de estar perto da sua bendita amada. A saudade nada mais é do que lembrança guardada. A saudade é uma palavra que jamais alguém esquece. Mesmo estando ausente, a sua imagem aparece. Duvido alguém aguentar a dor que o peito sente. A saudade é uma esperança, é a vontade de rever. É uma força muito forte, endemoniada em prazer. A saudade é um ai, tem o fator de me querer. A saudade é um pensamento que igual longe vai buscar. Não importa a distância, quando o coração quer amar. Mas às vezes a saudade também tem medo de voltar. Muito bonito, Hernando. Hernando, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite. Agradeço em nome da Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos, na pessoa do Sr. Geórgio Clemente, do Dr. Benildo, do nosso secretário de Cultura, André Vieira, e dizer que foi um prazer estar aqui com o senhor que é um símbolo da cultura do nosso município, e pedir que o senhor não pare, continue produzindo, mantendo viva a nossa tradição, a nossa cultura e mostrando que São Miguel dos Campos tem muito talento, seja o senhor, com tanta experiência, ou seja, os jovens. E gostaria de pedir que o senhor encerrasse, deixando uma mensagem para as pessoas que nos assistem. Bem, eu quero desejar tudo a vocês. Assim, na minha carreira literária, não quis só para mim, também influenciei outros poetas de São Miguel. Através de mim, como Vicente Minovino, Érica Martia e o próprio Valentim, que eu levava todos os eventos que tem em Maceió, eu levava para Maceió para participar das academias lá, de eventos. Então, o que eu deixo aqui é que os jovens pensem não só em droga, nem também em bebedeira. Pense, lê poesia, lê um livro, que é um passatempo. Não só, ele vai aprender a viver a vida e, então, recomeçar de novo a sua vida. O livro é importante para as escolas, para nós e para todo mundo. Eu quero agradecer também ao prefeito Jorge Clemente, ao vice-prefeito e também ao secretário de Cultura, que André sempre vem trabalhando em prol dos artistas de igreja. Sempre trabalhei com ele os dois mandatos do prefeito Jorge e eu vejo o quanto ele tem, assim, preocupação para levantar os artistas da nossa cidade. Então, pessoal, assim encerramos mais um podcast cultural. Fica ligado nas nossas redes sociais e em breve estaremos aqui com outro artista da nossa querida e amada São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos, uma cidade futuro.